Porque é o mesmo de uma aula de dança, uma aula de expressão artística. Se você for fazer algo que você nunca fez antes numa aula assim, você vai ficar completamente duro, você vai ficar com um jeito completamente desconfortável. E é só porque é novo, é só porque a gente não está acostumado a fazer aquilo. Agora, quando a gente fazer uma pergunta do trabalho, você já sabe aquilo de cor. É tipo, não, tem que fazer desse jeito, porque é assim que a gente vem fazendo e vem funcionando. A gente já fez muito errado. E isso é chato, de certa maneira. Claro que é preciso, mas é chato porque não te provoca, não te causa medo, não te deixa inseguro. E as dinâmicas de grupo causam tudo isso. E isso é horrível, eu tenho que confessar. É uma sensação horrível de você não saber, de você ficar com medo, de você passar vergonha. Vem tudo dos traumas, dos bullying lá da infância, da escola. E é o que causa na nossa vida adulta. E a gente, como profissional, tá muito acostumado a só fazer tudo certo. E você ganha promoção quando você faz certo, você ganha aumento quando você faz certo. Aí você vai mostrar fraqueza, ainda Você mais no tira ambiente nota de trabalho. boa quando você faz certo, né? Uhum. Então, só amarrando com o que a gente tinha falado dessa lógica da escola, né? A nossa lógica de produtividade, ela começa também na escola. Você tem que absorver o máximo de conteúdo, organizar esse conteúdo na sua cabeça para que na prova você performe. Você tire tal nota, não sei o quê. Para que depois no semestre você feche o boletim de tal maneira. Para que no ano você passe de ano para... Então você está sempre e aí o aluno que cria um melhor método para isso, para conseguir tirar essas notas e tal, ele vai bem, e aí não quer dizer que ele domina aquela matéria, mas quer dizer que ele dominou o jeito de estudar aquilo, de performar dentro daquele ambiente. E é assim que vai continuar pro resto da vida, no trabalho, na faculdade, na pós-graduação, no mestrado, no que ele for fazer. Essa lógica vai continuar. Só que, quando a gente lembra da escola, eu tenho certeza que vocês que estão ouvindo a gente podem lembrar dessas coisas chatas, da professora de matemática insuportável, não sei o quê, mas o que mais fica no nosso coração são os amigos que a gente fez, as pessoas que a gente conheceu, os amores que a gente teve, sabe? Aquela aula de, sei lá, de história ou de literatura, sei lá, maravilhosa, em que você teve, que a turma teve uma conversa maravilhosa, teve um debate legal. Então, o encontro é o que preenche o nosso coração quando a gente lembra da escola e desses momentos, né? Quando teve, porque às vezes você estava tão atolado nessa lógica produtiva que você nem conseguiu ter esse encontro, né? Se proporcionar esse encontro. Por que que a gente vai continuar na vida adulta perdendo esses momentos? Eles já são tão acontecem tão menos, né? Assim, quem que nós, eu e Bruno e tal, a gente tem um privilégio enorme em poder fazer um curso de sociologia porque a gente quer, porque a gente gosta, porque é um tema que, né, porque a gente tem tempo ou dinheiro, ou enfim, tá afim de fazer e tal, ou os cursos que eu gosto de fazer de vez em quando, assim. Eu sei que a gente tem o privilégio de poder fazer isso e tal. Tem gente que trabalha e pronto, é o que consegue, assim, é estar ali no trabalho e descansar quando não tá no trabalho. Então, se você só tem o momento do trabalho, existem muitas possibilidades de ter encontros mesmo só no trabalho. Você tá lidando com gente o tempo inteiro e tal. E quando a gente só tá olhando para produtividade, a gente atropela tantas outras coisas e que daqui a uns anos talvez seriam as coisas que a gente ia se lembrar, né? Que iam ficar no nosso coração. Quando a gente está olhando só para produtividade também, tem uma pergunta que a gente se faz normalmente, que é: se eu fizer esse curso ou se eu ler esse livro, que benefício vai trazer para mim? Como se fosse tudo tiver que trazer um benefício, sabe? O tempo todo, é. De que, sei lá, tô lendo um livro agora. Eu tenho uma doença, assim, de que é quando eu começo a ler um livro que eu gosto muito da história, a minha vida acabou, porque eu só quero fazer isso, só quero ler aquela história. E aí eu percebi que a maior parte do meu tempo estava focado em coisas do trabalho, de ficar lendo o tempo todo e ficar estudando. E eu não estava parando só para ouvir música, por exemplo. E aí o momento eu tive que parar e pensar, não, eu só quero ouvir música. Daí eu pensei, não, podia ver o livro, que aí eu já vou saber o final. Tipo, não, eu só vou parar e ouvir música. Porque não precisa ter um benefício o tempo todo, sabe? Não é tudo um benefício, não é tudo, tipo, como se fosse uma qualidade de tudo, sabe? E eu lembro quando eu era na escola e na faculdade, eu deixei de viver muita coisa porque eu só queria estudar, só queria focar na minha carreira, focar no meu crescimento. E eu lembro depois da terapia de pensar assim, nossa, quanta coisa eu deixei de viver.
Mas eu tô tão acostumado a sempre estar tão criando eficiência e tudo mais, que se eu não paro às vezes e começo a me pausar automático, eu só ando nesse modo de que é procurar eficiência, procurar resultado o tempo todo. E eu não observo as coisas, não paro e realmente só escuto uma música para escutar a música, para relaxar, para não ficar precisar fazer outra coisa ou escrever alguma coisa enquanto escuto música. E essa multitarefa também é algo, né, que acontece muito na nossa vida hoje. E esse eu também peco, de você tá lendo livro, tá ouvindo música, ou você tá ouvindo livro e tá fazendo outra coisa. E essa multitask que a gente faz, que coloca a gente também num local de que você tá hiperprodutivo o tempo todo. E claro, produtividade é importante, resultado é importante, mas eu acho que a gente tá um pouco muito viciado em produtividade o tempo todo, como se tudo tivesse que ser feito de uma forma produtiva e no resultado perfeito. E dá uma sensação maravilhosa quando você consegue parar, analisar o que você está fazendo e, na verdade, se perguntar por que eu faço isso dessa maneira? Por que fazem isso dessa maneira? Não tem um jeito melhor de fazer? Não tem um jeito ao invés de simplesmente ir no automático? E isso acaba, na verdade, aumentando a sua produtividade. Quando você se pergunta o que você está fazendo e por que você está fazendo. Porque você faz escolhas melhores. Você pensa em soluções melhores. Porque você não está simplesmente ligado o tempo todo em resolver problemas, em solucionar tudo. E na verdade, o parar e refletir faz você ser mais produtivo. E olha que coisa maravilhosa. Talvez esteja me traindo aqui, não é um truque para você ser mais produtivo esse podcast, não é isso. Mas é um resultado que acontece também. A gente acaba se tornando mais produtivo porque você faz com mais vontade, você faz de uma forma diferente, você experimenta porque você se coloca mais tempo. Falando nesse local de privilégio de ter mais tempo, né? De não precisar pegar 5 ônibus e gastar 80 horas de transporte. E isso tá tão incutido na nossa cabeça, essa coisa do ter que fazer, produzir, né? Que tem paciente que a gente tem que quase prescrever o descanso. Assim, prescrever o não vai fazer nada. Prescrever vai só andar de bicicleta sem fone, sem celular, pra não ficar ouvindo mil coisas ao mesmo tempo. Porque a pessoa, ela não consegue entender ou se permitir ter esses espaços. E eu lembro que eu acho que eu tive esse choque. Eu acho que foi no cursinho, não foi na faculdade, foi antes da faculdade. Foi essa coisa de na escola a gente é obrigado, você não pode faltar, você não sei o quê, tudo aquilo. Quando você vai pro cursinho, foda-se, ninguém tá ligando se você não vai entrar, se você vai entrar no meio da aula, se você faltou, quantas vezes você faltou. Ninguém liga, o problema é seu. Você que tem que passar no vestibular, você que se organize. Ninguém te cobra nada, não tem prova. Você vai fazer o simulado para ver suas habilidades, testar, né, e tal. E eu lembro que isso foi um choque, assim, porque é isso, tipo, como assim? Ninguém, não vai ter ninguém me vigiando. Eu vou estudar do jeito que eu quiser, assim, né? E na faculdade você tem nota, presença, não sei o quê, mas também tem esse lugar meio isso. Eu lembro de eu, tipo, entender que como, né, eu trabalhava e pegava metrô lotado, não sei o quê, para chegar na faculdade, aí estudo, saio de lá 10 e pouco da noite e tal. Tinha momentos assim que eu tava exausta e tal, e que eu falava, nossa, mas se eu quiser eu posso faltar nessa aula. Eu posso descansar hoje, eu posso ficar em casa. Eu vou arcar com isso, eu vou ter que correr atrás da matéria, vou, sei lá, mas, sabe, parece que, sei lá, se você até aquele momento você não tinha parado pra. Você não, né? Eu. Acho que até esses momentos eu nunca tinha parado, assim. A minha mãe trabalhava fora, né? Então, a gente não podia faltar na escola, porque não tinha com quem ficar, entende? Então, assim, faltar. Eu acho que se você olhar meus boletins ali de quando eu era criança, tal, não tem falta. Porque não faltava, só se estivesse, tipo, morrendo, doente, se arrastando. Porque se estivesse só um pouco doente, é doente mesmo. Sabe? Tipo assim, tá doente quanto? Você consegue andar? Vai pra escola. Tá conseguindo andar? Vai pra escola. Né, não tinha essa possibilidade, então é muito louco, assim. Eu demorei pra entender que sim, eu podia faltar, eu podia entender que eu tava cansada e eu podia escolher descansar naquele dia, sabe? Tipo, demorei. Sabe que você falou isso da escola e me fez lembrar. Da minha mãe era parecido, né? Dela trabalhar. Então, enquanto eu não podia ficar sozinho comigo mesmo, eu ia pra escola. Mas depois em que eu já tava mais adolescente, eu ficava sozinho, ela nunca foi rígida de eu precisar ir pra escola, sabe? Não foi porque eu era um nerd
Então eu tirava nota boa. Nem Não... precisava. Era aquilo, né? Ela não precisava ficar no meu pé sobre escola, era um problema menos que ela tinha pra vida dela. E aí eu sempre tive a liberdade de faltar quando eu quisesse. A única coisa que ela só perguntava era se eu tava tirando nota e se eu não ia repetir por falta ou alguma coisa assim. E eu lembro de faltar bastante. Eu faltava pelo menos uma vez por semana. Eu já tinha introduzido na minha vida o estudo de 4 dias por semana ao invés de 5 dias por semana. E eu não tinha percebido que isso era uma coisa que eu sempre tive uma escolha. E depois, indo pra faculdade, foi meio que natural pra mim também, não poder escolher quando faltar, sabe? O que foi novo foi as matérias, né? Que aí você tem que sair da aula, não é só o professor trocando e tudo mais. Mas, um outro ponto que você trouxe ali, que às vezes o psicólogo tem que receitar para o paciente fazer certas atividades. Eu fui esse paciente, Cíntia. Fui esse paciente que o meu psicólogo falava: você vai andar só de bicicleta. E eu perguntava: pra quê? O que que eu vou ganhar com isso? De só andar de bicicleta? Qual que é o benefício? Vai fazer bem pro meu corpo? Eu vou produzir mais no trabalho? Vou me sentir mais feliz? Eu tinha que traduzir. Eu tinha que traduzir o porquê que eu ia fazer aquilo. Ai, E eu. coitada do Ai, seu meu Deus. terapeuta, Bruno. Meu Deus. Eu imagino a cara Era. sua cara de, ai, nossa, tá bom, vai.